Sextou! Ah, pus até um blazerzinho de paetê vermelho, né? Pra dar uma levantada no moral. Olha, gente, que semana foi essa, hein? Todo mundo em casa? Todo mundo ficou em casa? Me contem. Vou lendo os comentários aqui. Quer tomar um golinho de vinho? Tintim, fim de semana, se bem que tá parecendo que todo dia é sábado agora, né? Mas todo mundo ficou em casa. Excelente. Olha, eu resolvi fazer essa brincadeira aqui, colocar um blazerzinho de paetê vermelho bem discreto para essa sexta-feira, porque a gente passou a semana inteira falando de alimentação saudável, de dieta brasileira, mostrando na prática como melhorar a alimentação agora nesses tempos de distanciamento social. Ficamos juntinhos na cozinha, mas hoje eu não vou falar de padrão alimentar, eu não vou falar da classificação dos alimentos por grau de processamento. Eu já falei essa semana inteira. E aí eu fiquei assim pensando o seguinte: a gente ficou tão próximo nessa semana. E nesses 20 anos do Panelinha, na verdade, eu não costumo contar muito sobre a minha história, sobre como eu fiz o Panelinha, como eu comecei a cozinhar. E então eu resolvi aproveitar essa sexta, que é uma sexta diferente, que é a primeira sexta-feira que a gente está de fato há uma semana em casa, e conversar um pouco, contar um pouco. Deixa eu ver uma pessoa. Rita, manda um oi para minha filha Gabriela, de 4 anos. Gabi, oi! Hoje vai ser dia da gente papear, contar. Então, eu vou até, tirar esse blazer aqui, que era só uma brincadeira, e ele já tá me piricando, e eu tô ainda assim, Sabe o que a gente conseguiu fazer? O Ilan, meu marido, e eu, a gente faz pilates juntos. E, obviamente, essa semana não teve. Aí o nosso professor resolveu dar aula pelo Zoom, aquele aplicativo para fazer reuniões à distância. E, olha, foi fantástico. A gente acabou de fazer agora uma aula, foi ótima. Olha, já temos panelinha aí. Quem que tá de panelinha hoje? É a Camila, né? É a Camis? Acho que é. Camila, se eu te buscar aí, você tá em condições de aparecer? Então é o seguinte, olha só. Nem todo mundo sabe, mas até 18 anos eu não sabia ferver água pro café. Não me uma coisa direitinho, que era o rocambole. A minha avó, Maria Rita, falecida avó, me ensinou a fazer o pão de ló, e eu aprendi direitinho e fiquei meio obsessiva assim com esse bolo. Como era a única coisa que eu sabia fazer desde uns 12 anos de idade, a conexão deu uma paradinha, uma travadinha, mas ela já voltou. Vamos ver se ela vai ficar boazinha com a gente nessa sexta-feira. Mas aí eu não sabia fazer nada até os 18 anos, só esse pão de ló, que inclusive tem receita no Panelinha. E aí eu fazia assim de vez em quando, uma vez por mês em casa para os meus pais. Uma hora recheava com doce de leite, outra hora com geleia de frutas vermelhas, né? E era uma coisa assim que eu fazia de vez em quando, mas de fato eu não sabia cozinhar. E inclusive porque na casa dos meus pais, a alimentação sempre foi uma coisa assim muito séria, com muita cerimônia, né? Na sala de jantar, eu fui educada daquele jeito que até uma idade as crianças comiam na copa, e depois que a gente foi para a sala de jantar, quando já estava bem educadinho, não ficava fazendo bagunça. Então, na casa dos meus pais tinha uma certa cerimônia, assim, mas a cozinha não era lugar de criança, e a gente sempre teve cozinheira. Então eu não era bem-vinda na cozinha, digamos assim. Eu não aprendi a cozinhar em casa. Os meus pais, os dois, meu pai não dá aula mais há muito tempo, mas os meus pais são professores,
E a minha mãe sempre teve, assim, a educação. Eu tenho 2 irmãos. Eu e os meus irmãos tivemos exatamente a mesma educação. E o que a gente precisava era ser independente, buscar o que a gente queria fazer, ser independente, e isso não incluía, naquele momento, né, a geração da minha mãe é a geração que conseguiu abandonar as panelas, sair correndo da cozinha e abraçar o mercado de trabalho. Então, naquele momento, a coisa mais importante do mundo para minha mãe era que os filhos ficassem bem longe da cozinha e fossem buscar o que cada um seria profissionalmente. O meu irmão mais novo, o Guilherme, é um baita médico, um cara, é muito curioso, toda vez que eu falo do Guilherme aqui, aparece gente falando, doutor Guilherme, me atendeu não sei onde, o doutor Guilherme. Ele é obstetra e, obviamente, não é o meu obstetra, mas toda vez que eu tenho qualquer coisa, a primeira pessoa que eu ligo é para ele. O meu irmão mais velho, o Fábio, é arquiteto. Todas as minhas reformas de todas as casas que eu morei, e inclusive do estúdio Panelinha, o Fábio que fez, e cada vez que a gente trabalha junto, assim, é uma alegria enorme para mim, tanto porque eu acho gostoso trabalhar com os irmãos, trabalhar com família, trabalhar, né, com gente que a gente gosta, e também por ver assim como cada um de nós na sua profissão, no seu assunto, assim, realmente se especializou. E o Fábio tem um olhar para o espaço que é uma coisa assim invejável. Assim, cada uma das reformas que eu fiz, toda vez eu entrava no lugar e falava, eu acho que isso aqui vai ficar legal assim, assim, assado, e ele vem com uma solução que nem passava pela minha cabeça. Então, os meus irmãos e eu fomos educados exatamente da mesma forma, né? Meus pais tiveram acho que na época não se dizia que era uma educação feminista, mas hoje a gente sabe que né, de meninos e meninas sendo educados exatamente da mesma maneira. Quando eu fiz 18 anos, eu me dei conta de que eu não sabia, eu não estava preparada para virar gente grande. Eu já tinha trabalhado como modelo na minha adolescência, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer quando crescer. E eu realmente não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha, assim como os meus irmãos, os 2 sabiam exatamente o que eles queriam fazer. O Fábio, ele nasceu arquiteto, o Guilherme, ele nasceu médico, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Em algum momento eu pensei em ser veterinária, eu adoro bicho, então quando eu tinha assim uns 16, 17 anos, eu fiquei achando que talvez eu fosse fazer veterinária. Acho que teria sido boa veterinária, mas eu trabalhei um período como modelo e nessa época eu acabei viajando muito. Então eu também fiquei com essa cabeça assim de que o mundo era maior, assim, o mundo, né? Hoje em dia a gente está no mundo dentro de casa, mas normalmente a gente consegue olhar assim, né, com um horizonte mais amplo. Bom, a minha melhor amiga e eu decidimos que a gente podia ir passar um carnaval em Nova York. Então, fomos um grupo de amigas, 4 amigas. E aí, chegando lá em Nova York, era carnaval, aqui no Brasil, lá obviamente não tem nada de carnaval, e a gente passou uma semana, assim, cada uma com 18, 19 anos, e eu e a Mariana, a gente falou, nossa, essa cidade é tão legal, mas é tão legal, a gente podia ficar um tempo aqui, né? E aí a gente falou, acho que a gente pode ficar um tempo aqui, a gente consegue, né? Mas o que você faria? A Mariana me perguntou. Eu falei, eu faria um curso de culinária. E você, Mariana? Ela falou, eu faria um curso de cinema. E as outras 2 amigas que estavam conosco meio que deram risada, mas acharam que não fazia o menor sentido
esse sonho, assim, de passar um tempo em Nova York. No dia seguinte, eu fui procurar a escola, e a Mariana também. Em 3 dias, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, e ela também. A gente voltou para o Brasil, se organizou. Eu lembro que eu vendi o carro. E aí, a gente se mandou para Nova York. Eu fui fazer o meu curso de culinária e ela o curso de cinema. Ainda nesse jantar, assim, meio que definiu, né, aquele momento, a Mariana falou assim, desculpa, mas assim, você não sabe fritar um ovo, por que você quer fazer um curso de culinária? Assim, todo mundo gosta de comer, mas para que você quer aprender a cozinhar? E eu tô falando de uma coisa que tem 25 anos, quer dizer, não tinha essa história de chefe, modismo, não tinha nada disso, assim, é uma coisa, são outros tempos, faz, muito tempo. E aí eu falei pra Mariana, olha, é justamente porque eu não me sinto, assim, preparada para a vida adulta, eu acho que minimamente eu gostaria de saber cozinhar. Não que eu queira trabalhar com isso de jeito nenhum, eu não sei com o que eu quero trabalhar, mas obviamente que não é com cozinha, mas eu gostaria de aprender a cozinhar. Então a gente se organizou, nos mudamos para Nova York, alugamos um apartamento lá que era na 75 com a Terceira, a escola era na 92, e logo assim na primeira semana eu fiquei fascinada. Eu fiquei assim chocada. Até aquele momento da minha vida, aprender a cozinhar foi a coisa mais legal que aconteceu. Eu fiquei chocada. E também na escola, eles não são bobos, né? Claro que tem uma coisa assim, descascar muita batata, cortar muita cebola, tudo isso. Mas você logo na primeira semana aprende a fazer um baita soufflé de chocolate, você transforma ali 3 ovos, um pouquinho de chocolate num soufflé incrível e você começa a ficar animado. Você fala, nossa, mas que coisa maravilhosa! Eu não sabia que cozinhar é uma coisa tão legal. E eu fui ficando obcecada por esse assunto. Quer dizer, cada coisa que eu aprendia, cada técnica, cada corte, né? Tinha uma aula que chamava Knife Skills, quer dizer, técnicas de corte, de faca, né? E eu adorei isso, assim, a maneira certa de segurar, como você segura a faca, se é pelo cabo, se é pela lâmina, como isso muda tudo. E eu fui ficando fascinada com isso, fui ficando apaixonada por cozinhar e acabei virando, assim, aquela pessoa até um pouco chata na turma, porque tá todo mundo em Nova York, um fazendo cinema, o outro fazendo filosofia, o outro trabalhando, e todo mundo querendo ir pro cinema, e eu lá, mas não, você não sabe. Eu aprendi uma técnica para preparar peito de frango, que ele fica incrível. Eu tô, Rita, vai, não enche. E no fundo, eu queria que todo mundo aprendesse o que eu estava aprendendo. Eu queria que todo mundo aprendesse a cozinhar. Passados 25 anos... É isso? 25 anos? Acho que é, né? Eu continuo querendo a mesma coisa. Eu quero que todo mundo aprenda a cozinhar. Essa motivação, né, que aprender a cozinhar me trouxe, assim, de uma coisa que eu achei tão legal, foi o que me impulsionou a criar essa carreira, que é uma coisa que é difícil até quando eu tenho que escrever lá no nome, idade, nacionalidade, profissão. Eu escrevo empresária, porque eu tenho uma empresa, né? Eu não sou chefe de cozinha, eu não chefio uma cozinha, né? Eu criei um negócio que começou com um site, virou editora, virou produtora, virou marca de louça, enfim. Mas voltando, naquela época, eu acho que o que me encantou com a cozinha é essa coisa da alquimia, assim, de você realmente transformar alimentos que, sem método de cozimento, sem passar por nenhum método de cozimento
às vezes não tem graça nenhuma, às vezes nem dá para comer, vai comer ovo cru, Deus que me livre e guarde. E você transforma em comidas maravilhosas, você erra e aprende, você cria, você aumenta o seu repertório, você dá um gole no vinho. Deixa eu dar um golinho, né? Mais alguém bebendo? De onde a Elô trouxe esse vinho, Ilan? De onde a Elô trouxe esse vinho? Da Nova Zelândia. Elô, eu sei que essa hora você já tá assim, capotada, porque a Elô acorda muito cedo. Elô, editora do site Panelinha, ela foi para Nova Zelândia há alguns meses e trouxe esse vinho que eu resolvi abrir hoje pra gente celebrar essa sexta-feira e dar um tempo nessa tensão aí, nessa semana que foi tensa para todo mundo, né? A gente trabalhou bastante assim para todo mundo entrar na cozinha, para melhorar o moral, para melhorar a alimentação, mas o negócio tá tenso. A gente acorda de manhã assim com o peito apertado, daí respira fundo, lembra de tudo que a gente tem que fazer, e o dia vai, né? E o dia vai. A gente se cuida dos outros, cuida, né, de todo mundo e a vida vai que vai. Muito bem. Aí, nesse meu primeiro contato com a cozinha, havia uma coisa assim que para mim só o que valia era o sabor. Era só o sabor. Então, se numa receita precisasse colocar bacon e creme de leite e manteiga e vinho para ela ficar saborosa, eu mandava ver. Para mim era assim, era uma busca pelo sabor perfeito. E eu fiquei assim alguns anos nesse momento assim de buscar técnicas, entender as técnicas culinárias, as combinações clássicas de sabor. E voltei para o Brasil, depois que eu terminei o curso. Eu comecei a escrever. Sabe o que aconteceu? Na verdade, como eu tinha parado, assim, eu tinha uma carreira legal de modelo, eu decidi parar e fiquei um tempo vendo o que eu ia fazer, fui fazer esse curso e fiquei obcecada com esse assunto. E aí, quando eu voltei, o jornal A Folha de São Paulo fez uma entrevista comigo e que era uma coisa assim, ela largou as passarelas, trocou pelas caçarolas, alguma coisa assim. E no fim, acho que era o Mário Vitor, enfim, a pessoa que me entrevistou, falou assim, você não quer escrever em primeira pessoa essa experiência, isso que você me contou? Eu falei, legal, vou escrever. E então saiu essa matéria e logo na sequência eles me convidaram para escrever a seção de receitas da então revista da Folha. E foi uma experiência super legal. Eu fazia uma coluna semanal, eu não tinha essa experiência de escrever e fui aprender também, porque eu adoro fazer coisa que eu não sei, vou atrás de aprender. Eu acho que isso é uma coisa... Acho que é a minha principal característica, assim, eu vou atrás, eu gosto de aprender coisa que eu não sei, e o que eu sei eu não paro de estudar, de pesquisar, de ir atrás, enfim. E aí, com isso, eu comecei a fazer essa coluna, daí eu fiquei muito pensando assim, que eu vi nos Estados Unidos coisas muito legais do mercado editorial, mas no Brasil, naquela época, 96, 97, não tinha nada desse tipo aqui no Brasil, né? Imagina que tinha chamava TV Food Network, o Food Network nessa época, que só era um canal, né? Que na época era o único canal que era especializado em receitas. Muito bem. Aí eu vi que não ia dar para viver de escrever uma coluna semanal e resolvi pesquisar coisas. E aí, por uma grande coincidência, eu encontrei um amigo que é chinês
E ele, na época, tinha um restaurante italiano. E eu falei para ele, ô Cliff, não faz o menor sentido, assim, no mundo tá bombando cozinha oriental. Você não tem que fazer um restaurante italiano, você tem que fazer um restaurante, assim, com pratos de todo o Oriente. Vai ser, olha, vai bombar em São Paulo, vai ser demais. E aí ele falou, vou pensar. E aí passou uma semana, ele me liga e fala, Rita, a vida tem dessas coisas, né? Tem umas coisas que a gente não sabe explicar muito bem. Eu tô aqui a 1 quarteirão da sua casa, você pode me encontrar? Eu morava na esquina ali, aqui nos Jardins mesmo, mas numa esquina. E aí eu falei, tô saindo de casa, então já vou te encontrar. E aí encontrei com ele na frente de um imóvel que estava fechado. Ele falou, então vamos fazer o restaurante aqui? Eu achei esse ponto aqui que era um restaurante, vamos fazer? Eu falei, não, mas era para você fazer, eu não quero ter restaurante. Mas aí a gente conversou um pouco, eu falei, eu acho que eu vou fazer um restaurante sim, porque de algo eu preciso pagar minhas contas, né? E, enfim, eu tinha passado aquele ano todo gastando dinheiro em Nova York, já estava ficando quebrada. E aí a gente fez o restaurante oriental, e que durou de 97 até 2000 e pouco, mas eu fiquei até metade de 2000, porque nessa época surgiu a internet. E aí um outro grande amigo meu, que é o Matina Suzuki, foi trabalhar no então IG, e ele me disse o seguinte, olha, a gente precisa fazer um site de gastronomia, você não quer fazer? Falei, putz, Matinas, de gastronomia eu não sou afins não, porque... não, acho que não, eu acho legal ensinar as pessoas a cozinhar, assim, não ficar dando dica de onde jantar, isso não é super legal, mas não é o que eu quero fazer da minha vida profissional. Mas se vocês quiserem fazer um site de receita, investir num site de receita meu, aí eu quero. E aí passou um tempo e ele voltou com a resposta, beleza, vamos fazer um site de receitas. Então, em 99, veja bem, em 99, eu juntei uma equipe, éramos acho que 7 pessoas naquela época, e a gente resolveu testar 200 receitas que, de certa forma, fizessem assim fosse um receituário bom para ter um repertório caseiro, que tivesse coisas diferentes, mas tivesse um pouco de beabá também, tivesse um pouco de técnica, tivesse um pouco de combinação de sabores. E aí, em 2000, há 20 anos, a gente colocou o site no ar. Não tinha muita coisa, e era o primeiro site de receitas testadas especificamente para a internet. Como eu tinha passado os anos anteriores escrevendo receita, eu já tinha começado a entender que para você escrever receita bem, você tem que explicar a técnica por trás ali de cada passo, porque daí a pessoa entende o porquê e ela não inventa de falar, não, eu não vou pré-aquecer o fogo, vai gastar gás. Quando você explica que o fermento do bolo reage ao calor, a próxima vez ela vai pré-aquecer o forno, mesmo sabendo que ela vai gastar um pouco mais de gás, ou eletricidade, no caso do fogão a gás. Enfim, nasceu o Panelinha, foi um sucesso logo de cara. A gente tinha uma coisa assim que era linda, que no jornal eu tinha uma coluna, ou seja, eu tinha um espaço para escrever. Então, às vezes eu queria explicar mais a receita, mas não dava. E no site eu tinha todo o espaço do mundo para explicar a receita. E assim, eu acho que eu acabei criando um método de explicar a receita que eu chamo de método Panelinha, que junta técnica com, geralmente, ingredientes acessíveis no Brasil, né? E a gente ainda dá aquele toque de glamour, mesmo com as receitas sendo super básicas. O site fez muito sucesso, aí eu saí do restaurante, o Cliff e a Patrícia, a mulher dele, que são super amigos meus, até hoje seguiram um pouco mais com o restaurante.
Depois a Patrícia fechou, o restaurante ficou só com o buffet, e hoje em dia, quando eu preciso fazer algum evento para muita gente, a Patrícia que faz para mim. Quer dizer, os meus amigos são os mesmos amigos de 20, 30 anos. A Mariana continua sendo super minha amiga. Eu até brinquei um pouco, assim, até feio falar isso, mas no fundo essa rotina assim de... eu não tenho muito vida social, é de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, trabalhar em casa também não foi muito dramático para mim nesse sentido essa semana, né? Olha a Cláudia Bocardi aí, o Rodrigo também, que delícia! Que delícia vocês aqui. Tô até ficando com vergonha aqui de contar a minha história, mas eu prometi que nessa sexta-feira, como a gente passou a semana inteira falando de alimentação saudável, como driblar aí a ansiedade de ficar em casa, como aproveitar a cozinha também para relaxar um pouco e melhorar a alimentação. Hoje eu prometi que eu ia contar a minha história, como eu comecei a cozinhar e como surgiu o Panelinha. Muito bem, então estamos no ano de 2000, há 20 anos, o Panelinha foi lançado, foi super bem de audiência, né? Que foi uma coisa muito positiva pra gente. E o site foi crescendo, e de repente eu me vi ali com 14 pessoas trabalhando comigo, e a gente testando receitas e publicando receitas. E aí aconteceu um negócio muito engraçado. Logo no começo do site, as pessoas me falavam assim: ah, então eu adorei o site, eu consegui fazer a receita, eu vi aí que tem a sopa Thai de leite de coco, muito legal, legal mesmo. Mas como é que, assim, o arroz para ficar soltinho, como é que faz? E vem cá, o feijão para ficar assim com aquele caldo bem cremoso, bem saboroso, como que faz? E aquilo, naquele momento, foi um estalo para mim. Eu falei, opa, as pessoas precisam do básico, porque elas não sabem mais cozinhar. Assim como eu não sabia cozinhar, as pessoas também não sabem cozinhar. Então, para tudo, vamos voltar para os básicos, vamos testar exaustivamente o preparo do arroz, do feijão, do bife, do molho da salada, como lava a alface, como corta o tomate, como corta o alho. E assim o Panelinha foi virando isso que todo mundo conhece, todo mundo está aqui, pelo menos conhece hoje, que é um site de receitas super testadas e que que é o subtítulo do livro, né, que virou o slogan do site Panelinha, Receitas que Funcionam, foi uma coisa que veio do público. Então, na verdade, o público, ou seja, você é que foi me dizendo o que eu tinha que fazer. Eu acho que se eu tive uma qualidade aí, é que eu ouvi o que as pessoas precisavam, o que elas queriam, e não quis impor a minha vontade, que naquele momento era assim, receitas ultra saborosas, ultra diferentes para variar os sabores do dia a dia. Eu continuo gostando disso, mas no meu dia a dia de trabalho, o que eu mostro é o que eu acho que faz sentido para a gente manter uma alimentação saudável. Muito bem, os anos foram se passando, eu me casei, eu tive 2 filhos, e com os meus filhos me deram assim muita coisa, mas profissionalmente o que eles me deram foi um entendimento de que a alimentação é a base da saúde. Foi por causa das crianças que eu entendi isso no corpo. Quer dizer, quando você engravida, você muda a sua relação com a alimentação, você fica super consciente do que você está comendo, e depois, quando as crianças começam a introdução alimentar, você também fica extremamente seletivo, você presta atenção. E naquele momento eu entendi que a gente, no fundo, estava falando de saúde também. A gente estava falando de prazer, né? Comer é prazer, mas comer é saúde. E a Bela Gil tá aí também, e ela concorda comigo, né, Bela? Ô, Bela, você tá em condições de dar um oizinho aqui? Se eu te achar? Daí eu coloco você aqui comigo. Se aparecer de novo, eu dou um hello.
Bom, aí... daí eu começo a ler e começo a me divertir aqui, mas eu quero contar essa história do panelinha, porque... Opa, peraí, Bela, fica aí. Vamos dar um oizinho aqui. Eita, peraí, aguenta aí. Ó...